Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e nós leremos os versos 1 até o verso 7. À medida que você foi encontrando, eu sugiro que você fique de pé mais uma vez, para que possamos fazer a leitura dessa preciosa porção da palavra do Senhor. Nós vamos nessa manhã refletir sobre o tema uma igreja que cuida. A palavra do nosso Deus nos diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram a mão. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Nós somos gratos ao Senhor, porque por meio da tua palavra somos advertidos, somos instruídos, somos consolados, somos direcionados, e neste momento nós pedimos a tua palavra aos nossos corações, que eu seja somente um instrumento do Senhor, no compartilhar das verdades eternas da tua palavra, ao teu povo que está aqui reunido nesta manhã. Nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem tomar assento, e nós estamos fazendo uma trajetória, meus queridos irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, atentando para as porções da palavra de Deus que nos mostram a igreja do Senhor Jesus em ação, a igreja do Senhor Jesus em movimento. Eu estava ali agora há pouco no gabinete, e então logo ouvi alguns irmãos fazendo menção do livro de Atos, conversando entre eles lá, e fazendo coisa muito boa que está por vir logo após o culto, que os irmãos poderão levar para casa. E eles estavam comentando no livro de Atos dos Apóstolos, e isso me alegrou muito. É muito interessante, meus queridos irmãos, que quando olhamos para o livro de Atos, nós encontramos a igreja do Senhor Jesus em movimento, a igreja do Senhor Jesus se mobilizando para cumprir a missão que Jesus encarregou de cumprir, a missão que Jesus também nos encarregou de fazer. E essa missão nós temos por realizar, e por isso nós olhamos para o livro de Atos, meus queridos irmãos, para aprender como realizar essa missão. E por isso o tema dessa mensagem é uma igreja que cuida. E o capítulo 6 de Atos, nesses 7 primeiros versos, nós encontramos a instituição dos diáconos, mas nós encontramos, além disso, na sequência, exemplo desses homens que foram escolhidos. A partir do verso número 8, nós encontramos o exemplo de Estevão como um homem cheio do Espírito Santo.
Santo, um homem cheio de sabedoria, e Lucas continua a relatar sobre este servo do Senhor, nos capítulos 6, no capítulo 7, e depois no capítulo 8 nós temos o exemplo de um outro diácono, que é Filipe. E é interessante nós encontrarmos esses servos do Senhor cumprindo a missão de Deus. Ser uma igreja que cuida, meus queridos irmãos, é a minha oração para a Igreja Batista do bairro João Pinheiro. Essa é a nossa declaração de missão. Por muito tempo, os irmãos tinham como lema Ibajope, uma igreja viva. E graças a Deus, continuamos a ser essa igreja viva. Agora, a direção ministerial que já temos trabalhado já há um tempo é que toda vez que falarmos de Ibajope, tenhamos em mente uma igreja que cuida. E cuida de qual forma? Cuida através das orações. Cuida de que forma? Através das visitações. Cuida de que forma? Cuida através do serviço. Cuida de que forma? Cuida através do amor. E em fazendo isso, meus queridos irmãos, nós estaremos com certeza alinhados com a obra realizada por Cristo Jesus. Eu dou mais detalhes disso no editorial do boletim dessa manhã, depois você pode ler. Mas olhando para este texto, eu quero pensar com você nessa manhã sobre 6 características de uma igreja que cuida. Deixa a sua Bíblia aberta e olhe para o verso número 1, quando o texto sagrado vai nos dizer, então no verso número 1, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então nós estamos ainda no verso número 1, e a primeira marca, meus queridos irmãos, de uma igreja que cuida, é uma igreja que está atenta às necessidades. É uma igreja que está atenta, meus queridos irmãos, à necessidade da comunidade local. E aqui é interessante nós atentarmos que os judeus tinham já como um estilo de vida a atenção ao órfão e à viúva. Se você ler o Pentateuco, você vai perceber essa instrução do Senhor para o seu povo, para que eles cuidassem do órfão, para que eles cuidassem da viúva, para que eles cuidassem dos estrangeiros. Mas em um dado momento do crescimento dessa igreja, eles atentaram somente para as viúvas que estavam ali, nascidas em Jerusalém, ou na região da Judéia, que é, vamos dizer, a região metropolitana da cidade de Jerusalém. As viúvas e outros necessitados que haviam convertidos à fé cristã não estavam sendo assistidos, e então surge uma necessidade nessa igreja. E o que me chama a atenção é que os apóstolos, a igreja do Senhor Jesus aqui, estava atenta a essa necessidade. Interessante que nós percebemos, meus queridos irmãos, que a primeira necessidade que nós encontramos no verso número 1 é a necessidade de unidade, de unificar o cuidado entre aqueles irmãos. Então havia pessoas que estavam sendo assistidas e outras que não estavam sendo assistidas. E como povo de Deus, nós somos um corpo. Como povo de Deus, nós precisamos entender que nós somos famílias. Como povo de Deus, nós precisamos entender que nós somos irmãos e irmãs em Cristo. E nós precisamos entender que não há distinção de pessoas. Seja qual for a sua formação, seja qual for a sua história, não há acepção de pessoas. É interessante aqui, meus amados irmãos, que esse problema da unidade é combatido no decorrer deste texto, porque esses irmãos se colocam à disposição para assistir esta necessidade. O verso 6 também, verso número 1 também faz menção que havia murmúrios, que havia queixa. E eu sei que aqui na Ibajope não tem nenhuma murmuração, nenhuma queixa. É só lá na igreja de Jerusalém que acontecia isso. Então, esse é um ponto aqui que eu vou até passar mais rápido nele. Meus amados irmãos, a bem da verdade é que toda igreja tem uma queixa, tem murmúrio. E isso é uma coisa que nos acontece.
por causa da nossa humanidade. Mas enxergando um murmúrio, enxergando uma reclamação, a pergunta que nós precisamos fazer é: como eu posso ser resposta de Deus para atender essa demanda que se apresenta? Como eu posso ser resposta de Deus para resolver essa situação? Alguns murmúrios, meus amados irmãos, e algumas reclamações, nós precisamos não somente silenciar elas, porque são coisas que não tem como mexermos. É igual no dia a dia, ao andar pela rua, encontrar com alguém e falar assim: esse sol está quente demais. Tem como a gente resolver isso? Tem algum potencial que você diminui o calor do sol? Tem coisa que não está na nossa alçada, mas é da nossa natureza reclamar, é da nossa natureza queixar. E nós precisamos ter discernimento se esta é meramente uma queixa vazia ou é algo a qual nós podemos ser resposta de Deus. Ouvindo aquelas queixas, os apóstolos, amados irmãos, eles atentaram para a possibilidade de mudança daquela situação. Eles estavam atentos à necessidade daqueles irmãos, e assim precisa ser nas nossas vidas como igreja, meus queridos irmãos. Precisamos estar atentos às necessidades às quais nós só queremos orar por elas, porque estão na alçada, vamos dizer assim, de Deus, que pode mudar toda e qualquer realidade. Há necessidades que estão em nossas mãos e nós precisamos agir, precisamos tomar uma posição. Mas a segunda característica, meus queridos irmãos, de uma igreja que cuida, é uma igreja que compartilha responsabilidades. Quero te convidar a olhar agora para o verso número 2. Observe o que o texto sagrado vai dizer: então os 12 colocaram na comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Em outras palavras, é como se os apóstolos falassem assim: olha, não dá para fazer tudo, nós não podemos fazer tudo, não dá para bater no escanteio e correr para a área para cabecear, para fazer o gol, ao mesmo tempo voltar lá para a defesa, para defender. Não dá para fazer tudo. E aqueles que se arriscam em fazer tudo, meus queridos irmãos, chegam no esgotamento. Às vezes você não vai falar verbalmente, mas o seu corpo vai falar. E esse é um princípio que nós devemos aplicar à vida da igreja. E eu estive a meditar nesse verso 2. E esse verso me ensina a não ser um pastor centralizador. Um pastor que chama para si todas as responsabilidades, todas as áreas da igreja são novas, meus queridos irmãos. E uma realidade da igreja local é que sempre precisamos de trabalhadores. E a minha maior tentação é querer, onde faltou alguém, correr lá para resolver. Mas esse texto me ensina: não dá para fazer tudo. E uma igreja, então, que cuida, ela compartilha responsabilidades. Mas esse princípio não se aplica somente à igreja. Esse princípio se aplica à sua casa. Esse princípio se aplica, meus queridos irmãos, a todas as nossas relações. Quem aqui tem o seguinte lema: se quer algo bem feito, eu faço. Tem alguém que tem esse pecado aí, ou essa atitude? Não levanta a mão, não levanta a mão aí. Mas se porventura se tiver, entenda, meu querido irmão e minha irmã, que Deus não nos criou para fazer tudo. Ele nos chamou para trabalhar junto com as outras pessoas. E Ele nos chamou para então treinar outros para fazer. 2 Timóteo 2, o apóstolo Paulo vai dizer: o que aprendeste de mim, ouviste,
pessoas fiéis para que possam ensinar outros. Se temos dificuldade, meus queridos irmãos, de ter pessoas para fazer algo, para compartilharmos, nós precisamos treinar, nós precisamos preparar pessoas. Meus queridos irmãos, e aproveitando em falar de treinamento, dia 24, que é o próximo sábado, nós temos treinamento de professores aqui na igreja. Os professores receberam um trabalho para fazer sobre o livro de Jonas, o estudo do livro de Jonas. Mas quem sabe você também tem a vocação de ensinar. Você também é convidado para se juntar a nós, porque os nossos professores aqui não ficarão para semente. Eles não são eternos. E nós precisamos de outros professores também para somar. E não somente nessa área da igreja, mas em todas as áreas. Nós precisamos, meus queridos irmãos, identificar pessoas para que possamos compartilhar responsabilidades, para que não percamos o foco da nossa vocação. A primeira marca, então, de uma igreja que cuida é a atenção às necessidades. É perguntar como está a sua paz, está tudo bem com você, se interessar pelas necessidades de cada pessoa. A segunda característica de uma igreja que cuida é compartilhar a responsabilidade. A terceira característica, meus queridos irmãos, de uma igreja que cuida é identificar trabalhadores. Vejamos o verso número 3, leia comigo o verso número 3. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Uma igreja que cuida, identifica trabalhadores. Me chama a atenção os critérios utilizados aqui para essa escolha. É interessante você atentar para o fato de que os critérios aqui não estão propriamente ligados ao fazer, mas o ser. São pessoas, meus queridos irmãos, que deveriam ter qualificações espirituais. Qualificações espirituais para realizar a sua missão. Eles são caracterizados, meus queridos irmãos, por uma vida piedosa. E na igreja do Senhor Jesus, nós precisamos entender que o ser vem antes do fazer. Nós não queremos profissionais da fé ou profissionais do movimento religioso, não. Nós queremos servos e servas do Senhor, pessoas que um dia foram regeneradas, pessoas que um dia tiveram um encontro com o Senhor Jesus, para que a sua vida, para que o seu fazer seja aprovado por Deus. E aqui me chama a atenção o critério ao qual é feito aqui para descobrir essas pessoas, homens de boa reputação, homens cheios do Espírito de sabedoria, pessoas que têm a presença do Espírito. E a terceira marca é exatamente o identificar de trabalhadores para realizar a missão. Mas em quarto lugar, meus queridos irmãos, eu aprendo neste texto também que uma igreja que cuida, ela tem ministérios orientados pelos dons. E talvez você esteja, a imagem aqui pela claridade não ajuda, mas dá uma olhadinha para trás, fazendo um favor, porque lá vai estar mais nítido. O que os irmãos estão enxergando ali? Carro de Fórmula 1, mas o que mais? Uma equipe trabalhando. É interessante que cada pessoa realiza uma tarefa e eles fazem isso em frações de segundos. Eu não sei se chega a 1 minuto. 7, 8 segundos. Hã? Dá nem 10 segundos. Por que eles conseguem fazer isso? Já pensou se o piloto parasse o carro, descesse, fosse lá trocar o pneu, os 4 pneus, fosse abastecer, fosse conferir lá as asas desse carro? Quanto tempo?
uma pessoa só gastaria? Talvez meio dia de serviço não dá. Se ele fosse muito habilidoso, quem sabe em 1 hora. Vamos lá, ele sabe mais ou menos o tempo que precisa. É interessante nós pensarmos, queridos irmãos, que a igreja do Senhor Jesus, para que ela seja saudável, para que ela possa cumprir a sua missão com excelência, ela precisa ter ministérios orientados pelos dons. O ministério dos apóstolos, de maneira alguma, eles estão desprezando a assistência aos necessitados, não! Eles estão dizendo, olha, isso é nobre, mas nós estamos encarregados de uma outra missão que também é nobre, o estudo da palavra e a oração. Nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Isso é ter a compreensão do dom ou da vocação a qual Deus nos chamou a realizar. Eu quero te convidar aí a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versos 3 ao 8. Observe aqui, meus queridos irmãos, a ilustração que nós temos deste texto da igreja como corpo de Cristo, e cada um aqui é orientado a realizar o seu ministério, a sua vocação com algum tipo de virtude. Verso 3 vai nos dizer: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nesse verso 3, quero aqui destacar: Deus repartiu dons para cada um de nós. Cada um de nós temos uma função no corpo de Cristo. Verso 4: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé; se ministério, dediquemo-nos ao ministério; ou que ensina, esmere-se no fazê-lo; ou que exorta, faça-o com dedicação; o que contribui com liberalidade; o que preside com diligência; quem exerce misericórdia com alegria. Me chama a atenção aqui, o apóstolo Paulo vai dizer: olha, cada pessoa tem um papel importante, fundamental no corpo de Cristo. E é interessante que, acrescido a esta função, ele vai destacar a forma pela qual devemos exercer esses dons. E aqui quero fazer uma pausa. Você sabe qual é o seu dom espiritual? Certamente você não tem todos os dons do Espírito. E Deus fez isso de propósito, para que possamos ser interdependentes, para que possamos trabalhar juntos, para cooperar. E certamente você, se você já é nascido de novo, não é possível que você não tenha nenhum dom espiritual. Deus, através do seu Espírito, reparte dons à sua igreja. Ele nos chama a realizar essa missão. Uma igreja que cuida tem ministérios orientados pelos dons. Se porventura você está aqui nessa manhã e não sabe qual é o seu dom espiritual, eu quero me colocar à disposição de você, para que possamos compreender e descobrir esse dom juntos. E muitas vezes nós vamos descobrir esses dons, meus queridos irmãos, trabalhando, fazendo. Se você fica de braços cruzados e fala assim: eu não sei qual que é o meu dom, então não vou fazer nada, fica mais difícil de você descobrir o seu dom. Como descobrir o seu dom? Leia também os textos que falam sobre os dons do Espírito. Nós lemos agora Romanos 12, mas você pode ler 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 14, você pode ler Efésios capítulo 4, agora
os versos, creio que seja o verso 10 e 11, também lá em 1 Pedro, capítulo 4, nós encontramos uma breve lista de dons. Você compreende o seu dom espiritual se inteirando dos dons que o Espírito reparte à sua igreja e também servindo. E nós estamos à disposição para que você desperte o dom que há em você. Mas em quinto lugar, meus queridos irmãos, uma igreja que cuida, ela reconhece a vocação e comissiona. Voltemos então a Atos capítulo 6 e vejamos os versos 5 e verso 6. Observe essa preciosa porção da palavra do nosso Deus, os versos 5 e 6. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Uma igreja que cuida, reconhece a vocação e comissiona. E desses 7 nomes que estão mencionados aqui, hoje pela noite, quem vai vir à noite? Contamos com você, meu irmão, minha irmã, à noite, no nome de Jesus. Nós vamos falar de Estevão, que é um desses 7. Semana que vem, se Jesus não voltar, permitindo Deus, nós falaremos de Filipe. Desses 7 nomes aqui, Lucas vai fazer o destaque desses 7, desses 2, para que possamos perceber que esses eram homens operosos, homens cheios do Espírito, cheios do poder de Deus para servir. E meus queridos irmãos, é muito interessante aqui nós percebemos que em Estevão nós temos um destaque especial. Antes de mencionar os demais, Estevão é destacado como um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Não vou dar mais spoiler da mensagem da noite. Não vou dar mais spoiler. Mas Estevão aqui tem um destaque muito especial, como homem que foi comissionado pela igreja, separado para servir. E aqui esses versos 5 e 6 me chamam a atenção a concordância entre os irmãos. É interessante nós entendermos que a igreja é que identifica os servos ou os ministros, é a igreja que comissiona, é a igreja que envia, meus irmãos. E se você quer compreender qual é o seu dom espiritual, considere aquilo que a igreja fala também. Porque a igreja é a comunidade do Espírito. A igreja, ela confirma, ela testifica que você tem um dom espiritual. É interessante nós atentarmos para isso. Deus nos chamou para que vivamos em comunidade. É interessante que a igreja local confirme que você tem uma vocação, que você tem um dom espiritual, que você sirva nessa igreja. No verso 7 nós encontramos o ato consagratório desses irmãos, e orando lhes impuseram a mão. Mas por fim, meus queridos irmãos, o último aspecto que quero destacar nessa manhã de uma igreja que cuida é o fator de crescimento. Uma igreja que cuida, ela continuará crescendo. Observe o verso número 1, no seu começo, o texto sagrado vai dizer: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. E esse texto, no verso 7, vai encerrar também mencionando o crescimento. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Meus queridos irmãos, se seguirmos cuidando uns dos outros, se seguirmos amando uns aos outros, se seguirmos correspondendo às expectativas e aos propósitos de Deus, cresceremos como igreja, cresceremos em unidade, cresceremos também numericamente. E aqui a menção que nós temos é a menção de um crescimento numérico. Das outras mensagens que nós já pregamos
sobre o livro de Atos. Onde que esses irmãos se reuniam? Nas casas e também no pórtico de Salomão, que não é igreja, não é um templo assim de igreja local. E o resultado desse trabalho foi o que no verso 7? Sacerdotes se converteram. Homens que serviam ali no templo, eles passaram a compreender a fé cristã. E o verso 7 faz menção disso também. Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E aqui precisamos lembrar que nas mensagens anteriores eu também mencionei a perseguição que acontecia. E esses sacerdotes muitas vezes se colocavam a se opor à pregação do Evangelho. Pois é, são esses homens que são convertidos à fé cristã. Improváveis, mas o poder do Senhor, o poder do Espírito é capaz de desfazer toda e qualquer barreira. Aqui a barreira cultural, aqui a barreira religiosa, aqui a barreira da tradição. Esses homens são acrescidos à igreja, e uma igreja que cuida, meus queridos irmãos, é uma igreja que cresce, e nunca devemos perder de vista que quem dá o crescimento é o Espírito Santo, é o Espírito que acrescenta os que hão de ser salvos. Mas esse Espírito, meus queridos irmãos, nos encarregou de trabalharmos, Ele nos encarregou de realizarmos a missão de cuidado. Ela não é do pastor ou daqueles irmãos que são eleitos numa assembleia para realizar um ministério. Não, essa missão de cuidado é de todos nós. Se você é um crente em Jesus Cristo, você é chamado para cuidar a partir dos seus dons, a partir das capacitações e oportunidades que Deus te der. E o meu desejo de oração, meus queridos irmãos, é que continuemos a crescer como igreja nessa capacidade de cuidar e abençoar vidas, engrandecendo o nome de Jesus. Amém?